Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar todas as mulheres presentes, em nome da companheira Luiziane, presidenta do nosso diretório estadual, cujo legado, como prefeita de Fortaleza, a mim pessoalmente, e eu acho que a todos nós, orgulha profundamente como referência nacional do modo petista de governar. Quero saudar todos os nossos parlamentares, prefeitos, vereadores, saudar os candidatos a presidente estadual, a presidente municipal, saudar os meus colegas candidatos a presidente, cuja participação qualifica e valoriza o processo do PED. Quero saudar toda a militância petista, com muita alegria. Aqui, muito presente aqui, tem a internet também, os internautas que nos acompanham, e pelo fato do Ceará ser o principal colégio eleitoral do Nordeste, onde o PED terá muita movimentação, muita participação, muito debate, resultando, como sempre, espero, numa unidade superior e fortalecimento do nosso partido. A principal preocupação que eu tenho nesse PED e com o próximo período no PT é ter cada vez mais a militância do PT como protagonista dos processos. Protagonista para que a gente possa reeleger a companheira Dilma e dar prosseguimento ao processo de transformações profundas iniciado no Brasil com a vitória do presidente Lula. Protagonista para criar condições na sociedade para que, como dizem vários companheiros nossos aqui, nisso nós temos total concordância, para que o segundo governo da presidenta Dilma possa ser superior ao primeiro, como foi superior o segundo mandato do companheiro Lula ao primeiro, e para que muitas das reformas que nós almejamos possam ser concretizadas nesse segundo mandato. Protagonista para que a gente possa ter um partido cada vez mais democrático, participativo, com qualidade, com gestores competentes, como a Fundação Perseu Abramo, agora na nossa gestão, tem valorizado em vários cursos. Protagonista, para que a gente possa ativar o debate de ideias na sociedade, porque estamos convencidos que o socialismo no Brasil não se fará por decreto, nem tampouco por uma vontade de uma tendência partidária, mas se fará com a conquista das mentes, das ideias da maioria da população brasileira. É para isso que nós queremos a militância como protagonista cada vez mais. E é por isso que nós temos que buscar em cada debate, procurar antes de tudo os pontos de convergência entre nós. Aquilo que mais nos une, aquilo que mais nos agrega, e deixar para um segundo momento as diferenças que existem no PT, e para isso nós temos as tendências internas que valorizamos, e para isso nós temos processos democráticos que precisam ser cada vez mais aperfeiçoados, e nós reconhecemos a importância disso. É preciso também que a gente tenha as nossas direções mais presentes junto à base. É preciso inverter o movimento de corrida da base para a direção e fazer com que a direção se dirija às bases partidárias. Eu tenho procurado, com muita dedicação, realizar esse trabalho. Muitos e muitas de vocês são testemunhas das contribuições que pude dar e tentei dar nos processos eleitorais em todo o país. E quero, se merecer e se continuar merecendo a confiança e puder ter o voto de vocês, me dedicar ainda mais a esse trabalho. Mas é importante também que os dirigentes estaduais, que os dirigentes municipais se apliquem naquilo que o presidente Lula falou na sua linguagem popular: mais pé na estrada e menos bunda na cadeira. Há muito clamor, companheiros e companheiras, com a força dos mandatos parlamentares, substituindo as instâncias partidárias. Nós valorizamos muito o trabalho dos nossos parlamentares, e é natural e é importante que eles organizem coletivos, que prestem contas, que se refiram nas suas bases,
mas nós não podemos permitir que os mandatos parlamentares continuem a substituir as instâncias partidárias. Mas, para isso, é importante que nos estados e nos municípios nós criemos condições também para que a militância possa participar dos núcleos, dos diretórios, e haja um movimento permanente de debate político para que a militância não tenha que participar apenas e tão somente dos processos eleitorais, que são importantes, mas o partido não se resume à disputa eleitoral. Como diz o Walter Pomar, e nisso temos plena concordância com ele, o partido não pode existir apenas nos anos ímpares. O partido tem que existir permanentemente numa militância contínua, que é a tarefa de cada dirigente e cada militante estimular. Nós temos concordância também com Renato Simões, que é o nosso secretário de Movimentos Populares, eu acho que já no segundo mandato, de que nós precisamos nos aproximar mais ainda dos movimentos sociais. Não que nós tenhamos nos afastado deles, mas é que precisa ter uma prioridade maior para a agenda dos movimentos sociais. Foi por isso, inclusive, que o Renato me acompanhou numa audiência na CNBB, para que a gente pudesse alargar o nosso leque de alianças para realizar uma reforma política, que não é uma reforma política de fachada no Congresso Nacional, é uma reforma do abaixo-assinado que nós estamos circulando no partido, e para isso é importante que cada militante aqui faça o seu trabalho nessa direção. Reforma política com financiamento público, reforma política com paridade de gênero nas chapas eleitorais, reforma política com mais participação popular e reforma política para ter mais amplitude com a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Tenho concordância também com o Paulo, quando diz que nós precisamos qualificar mais as nossas alianças, mas qualificando com o programa que nós sempre fizemos, mantendo a nossa identidade partidária, mas não há correlação de forças para deslocar o PMDB da vice-presidência da República. É preciso que a gente assuma claramente isso. Nós queremos, sim, fortalecer a aliança com o PCdoB, nosso aliado histórico desde 89, com o PSB, que nós não queremos que lance uma candidatura a presidente, com o PDT, mas nós queremos também o PMDB junto conosco. Tem sido essa a orientação do partido, do presidente Lula, e eu acho que o nosso Congresso vai refletir sobre essa situação também. E não ouvi o Sokol ainda, mas teremos pontos de concordância também. Com o Sérgio fica mais difícil, porque o Sérgio reconhece que nós vamos fazer o socialismo já, com a CUT, com o MST, afastando todos os partidos. Eu acho que esse é um ideal que não está posto na conjuntura atual. Mas é notável como o Sérgio defende com convicção as suas propostas e faz um debate leal, sem alusões, sem terceirizações, e é por isso que ele continua no PT, e nós valorizamos esse tipo de debate. Por fim, companheiros e companheiras, eu quero valorizar duas iniciativas recentes que ocorreram aqui no país. A primeira delas, a decisão soberana da presidenta Dilma em se recusar a ir aos Estados Unidos, que espionam o nosso país, contra toda a pressão da mídia e dos conservadores, que acham que vão abalar nossas relações com os Estados Unidos. Toma uma decisão altiva, que valoriza o nosso país, e o nosso partido deve estar totalmente solidário com essa iniciativa. E, por último, a decisão dos embargos infringentes, que dá uma nova oportunidade aos nossos companheiros, que foram injustamente acusados. E é uma oportunidade imensa, porque é fundamental descaracterizar o crime de quadrilha, porque eles não querem simplesmente condenar os companheiros, eles querem carimbar no PT o estigma da quadrilha, que nós nunca somos, jamais seremos. Portanto, companheiros e companheiras, é preciso agora um forte movimento entre nós, de convencimento, de diálogo, para que
a decisão dos embargos infringentes seja a favor dos nossos companheiros para livrá-los desse julgamento injusto, politizado, partidário, que nós repelimos desde o início. Muito obrigado, um grande abraço para todos.